A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, você está no canal Max William, Pregador Oficial. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra para você a respeito da situação de Pedro depois que Jesus ressuscitou. Antes que Jesus ressuscitasse, Pedro estava vivendo dias difíceis, dias de choro e de amargura, por dois grandes motivos. O primeiro motivo é porque o seu mestre, Jesus, estava morto, estava sepultado. E o segundo motivo é porque Pedro, na sua última atitude diante de Jesus, ele o negou por 3 vezes. Naquela madrugada, antes de Jesus ser levado ao Gólgota pelo amanhecer, Pedro nega Jesus dizendo: eu não o conheço, dizendo Pedro e jurando até que não o conhecia e não era seu amigo, seu próximo. Depois de negá-lo por 3 vezes, o galo canta a última vez e Jesus olha para Pedro. E aquele olhar profundo de Jesus tocou no coração de Pedro e gerou nele arrependimento. Pedro, imediatamente, nós conhecemos a história, saiu triste e chorou amargamente. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos por 1 ou por 2 vezes. E no último capítulo do Evangelho de João, novamente Jesus vai reaparecer. E nesta ocasião, Jesus reaparece unicamente para sarar o coração de Pedro. Jesus aparece unicamente para restaurar o coração de Pedro. Todo o cenário do último capítulo do Evangelho de João acontece à beira da praia, acontece às margens do mar da Galileia. Na noite anterior ao episódio que nós estamos falando, Pedro decide ir pescar. Quando Pedro decide ir pescar, Pedro está dizendo: eu vou voltar para a minha vida anterior. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu vou voltar a ser um pescador. Pedro estava totalmente desencorajado com a obra. Ele estava desacreditado. Pensava Pedro que aquilo que havia acontecido durante 3 anos, todo aquele movimento do ministério, as curas, os milagres, havia então se encerrado com a morte de Jesus. E devido a ele ter traído Jesus, a partir de então, nada aconteceria mais na sua vida no sentido ministerial e no sentido espiritual. E Jesus precisou reaparecer para curá-lo. Pedro vai pescar, dizendo: eu vou seguir para a minha vida. Eu vou continuar a ser um pescador. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu vou voltar e ser um pescador, como toda a vida eu fui antes de conhecer o Nazareno Jesus Cristo. É interessante que Jesus, ele aparece para Pedro e na beira da praia, a 90 metros do barco, Jesus grita assim: vocês apanharam alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa aí para comer? E a Bíblia diz que eles disseram: não, pescamos, mas nada apanhamos. É interessante, Jesus fala assim, lança do lado direito do barco. E eles fizeram assim. E quando lançaram, a rede se encheu de peixes, de 153 grandes peixes, a ponto da rede estar lotada, superlotada, e eles pensarem que ia romper então a rede. É interessante que nesta hora um dos discípulos disseram: é o mestre. Pedro, que estava com uma sunga, uma tanga, ele pula na água para se esconder do mestre com vergonha da situação que ele estava naquele momento. Saem eles da água e Jesus está os esperando à margem. Eu quero aqui abrir um parênteses nesta palavra e dizer para você que não importa se você passou por um momento de traição, se você negou a fé, Jesus ainda está te esperando à beira da praia. Jesus ainda está te esperando voltar. E Pedro volta para a areia e tem um encontro com Jesus. Nesse encontro, coisas serão ditas, coisas importantes serão ditas pelo nosso mestre. Jesus vai confrontar a Pedro com a seguinte questão, com a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a estes?
E Pedro responde: eu amo o Senhor. Jesus dá uma contrarresposta e diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Jesus confronta Pedro mais uma vez. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus vai confrontar a Pedro e vai dizer: Pedro, realmente tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Por que é que Pedro se entristeceu? Porque após 3 vezes Jesus confrontá-lo, Pedro sabia que Jesus estava dizendo pela terceira vez, porque por 3 vezes Pedro o havia negado. É interessante que Jesus está confrontando Pedro, não para humilhar a Pedro, não para deixá-lo depressivo, não para levá-lo a chorar novamente amargamente, nada disso. O confronto de Jesus para Pedro é para dar a ele uma oportunidade para recomeçar. É por isso que Jesus diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Eu tenho um rebanho para você, Pedro. A promessa ainda está de pé. Aquilo que eu disse sobre a sua vida, eu ainda mantenho, eu sustento a palavra que eu disse. Eu ainda quero te usar como um líder para a minha igreja agora, no princípio dela. Eu quero aplicar essa mensagem ao seu coração neste dia. Você não entrou neste vídeo aqui no YouTube simplesmente por um acaso. Você veio aqui para ouvir essa palavra. O confronto de Jesus na sua vida é para te dar uma nova chance, é para te dar uma nova oportunidade para você recomeçar. É tempo de recomeço, é tempo de uma nova história, é tempo da página da sua vida ser virada e Deus começar a escrever um novo capítulo nela. Aí você questiona: mas eu traí a Jesus, eu neguei a minha fé. Não importa, Ele ainda está te esperando às margens do mar da Galileia para te dizer: eu tenho um rebanho, eu tenho um grupo de cordeiros, de ovelhas, e a promessa ainda está de pé. O confronto é para você recomeçar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho da notificação e curte esse vídeo, porque assim o YouTube envia para você os nossos vídeos quando forem lançados, subir os vídeos aqui no YouTube, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.